Você já enfrentou alguma dificuldade no trabalho ou na sociedade de uma forma em geral por questões de alcoolismo? Já teve que lidar com alguma situação em consequência do hábito de beber? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Momento Leitura. Hoje, estreando o nosso Momento Leitura, a gente traz o filme O Voo. Então, alcoolismo e verdade interior no filme O Voo. Esse filme, uma pequena sinopse desse filme, esse filme traz o Whittaker, personagem de Denzel Washington, que é um piloto experiente que consegue realizar um pouso de emergência espetacular, salvando quase todos os passageiros após a sua aeronave ter uma falha mecânica grave. Inicialmente, ele é aclamado como herói, né, por ter realizado esse feito, mas o acidente gera uma investigação, ele se vê no centro de uma investigação federal que pode revelar o seu grave problema com o alcoolismo e coloca a sua liberdade e a sua reputação em risco devido a isso. Então, a trama toda, né, ocorre em torno desse acidente que ele sofre, embora ele consiga salvar a vida das pessoas, o fato de haver uma investigação para descobrir a causa do acidente coloca o problema dele com o álcool em evidência. Alcoolismo como fio condutor da navalha. A história do filme, ela não é, na sua essência, sobre o acidente aéreo, embora o nome do filme seja O Voo, e o acidente permeie toda a discussão do filme, né, todo o enredo, aliás, do filme, o acidente aéreo não é a essência, a essência, né, do filme. Ele é apenas o ponto de partida. Né? O filme ele mergulha profundamente no alcoolismo como doença progressiva, negada, funcional, eu quero chamar a atenção para essa questão do funcional, e destrutiva. Então, o filme traz essa visão da questão do alcoolismo, mostrando como o protagonista ele oscila entre a negação e a justificativa, a recaída e, finalmente, a busca de redenção. Funcionamento sobre efeito do álcool. A gente falou sobre a questão do funcionalismo, né, no filme. Então o filme começa com o Ip acordando de uma noite de muito álcool, né, uma noite de esbórnia, onde ele se embriaga. Ele acorda e aí ele bebe uma cervejinha e faz uma carreira de cocaína antes de ir trabalhar. Então ele toma uma cerveja e cheira ali, aspira ali pelo nariz uma carreira de cocaína. E essa cena mostra, já de início, né, essa cena mostra que o problema dele vai além da questão de beber. Ele precisa de usar substâncias para funcionar. Nessa cena, a gente destaca a questão dele precisar fazer uso de substância química para poder exercer a sua atividade profissional, né? Inclusive, né, a atividade profissional. E o impacto, né, o que a gente traz aí de destaque é o retrato da funcionalidade alcoólica. É aquela pessoa que precisa beber
né? Aliás, a pessoa que bebe, mas continua exercendo a sua função com excelência, pelo menos à primeira vista, né? Tanto que ele consegue salvar a vida das pessoas, né, daquele acidente, e isso é mostrado o tempo todo, né, que ele fez uma manobra que outro piloto talvez não conseguisse fazer. E essa funcionalidade alcoólica, esse efeito alcoólico, mesmo sob o efeito do álcool, ela dificulta o reconhecimento do problema. É aquela coisa, né? Eu já ouvi alguém dizer assim: eu dirijo melhor quando eu bebo. A pessoa, ela, né, tem essa ideia de que, estando sob o efeito do álcool, ela vai ter um desempenho melhor em alguma atividade e, inclusive, no trabalho. Algumas pessoas fazem uso de substâncias químicas no trabalho e atribuem o seu melhor desempenho ou o seu melhor bem-estar no trabalho à questão do alcoolismo. E aí a gente traz um outro tópico, que é o alcoolizado no comando. O hippie, ele leva uma garrafinha não, duas garrafinhas, na verdade, de vodka para dentro da cabine do avião no momento em que ele está em pleno exercício da sua atividade de piloto. Ele disfarça o álcool numa garrafa de suco, né? Ele despeja o álcool no suco, e aí ele entra na cabine do avião bebendo ali o suco batizado, né? Tem um termo aí, uma bebida batizada com álcool. E aí, então, ele realiza as manobras, uma manobra inacreditável, salva a vida da maioria das pessoas a bordo, trazendo aí um destaque. A gente traz um impacto, né, nessa cena, que é, mesmo alcoolizado, ele se torna um herói. E isso reforça a ilusão de controle, porque é comum a muitos dependentes dizer: eu bebo, mas sei o que faço. Eu bebo, mas cumpro com as minhas obrigações. Então, a pessoa, a sociedade traz o discurso de: ele bebe, mas nunca se atrasou para o trabalho, né? Ele bebe, mas nunca se envolveu em um acidente. Ele bebe, mas nunca infringiu a lei. Então você tem essa ilusão de controle quando você traz essa relatividade. Você relativiza a questão da bebida, comparando aí a situação, o desempenho profissional daquelas pessoas que bebem e que têm um bom desempenho, apesar da bebida, com aquelas pessoas que não bebem, e talvez até quem não bebe não tenha o mesmo desempenho. Então, você tem aí a ilusão de controle em função do desempenho, de desempenhar de forma bem, né, de uma forma, no caso dele, uma forma extraordinária, o seu papel. Aí entra na questão da negação, né? Então você tem controle e negação. O hippie, ele foge da mídia, né? Como ele se tornou um herói, o acidente do avião foi amplamente divulgado na mídia. Então a mídia procura ele para entrevistá-lo e ele foge da mídia, vai para uma fazenda da família e tenta se manter sóbrio. Acaba cedendo sozinho, cedendo ao vício, né? Sozinho, que eu digo assim, sem nenhum estímulo externo, o eu sóbrio dele perde as forças para o eu alcoólatra. Então, há ali uma busca de sobriedade, mas ele acaba cedendo sem nenhum estímulo interno. Até porque ele se isola, e lá na fazenda, as bebidas que ele acha, ele joga fora, então assim, ele não tem nenhum estímulo externo para voltar a beber. Até o momento em que ele chega em um local, pede um suco, e aí ele decide tomar uma vodka. E aí a gente traz a questão do isolamento e recaída, né? A gente destaca, né, dentro desse contexto de controle e negação, a gente traz o isolamento e recaída, porque o filme mostra que a força de vontade isolada, sem apoio, raramente ela basta.
O IP, ele bebe de forma compulsiva, mesmo depois de parar. Então ele para, fica um tempo sem beber, aí ele toma ali uma vodka, né, naquele momento, e nesse momento em que ele toma aquela vodka, aí dispara novamente a compulsão pela bebida e ele volta a se embriagar de forma exagerada. Então, a gente tem aí como destaque a falta de controle, porque a força de vontade de beber é maior do que a força de vontade de parar, e porque sozinho você não consegue, mesmo que você se isole para evitar os estímulos, para evitar situações estressantes, para evitar o ambiente onde a bebida onde você fica exposto constantemente à bebida, mesmo evitando isso, você não consegue, porque trata-se de uma luta interna, trata-se de uma questão de força de vontade que envolve outros fatores. É claro que os fatores externos, eles podem contribuir ou atrapalhar, mas o isolamento não é o caminho para você conseguir vencer, para você conseguir se manter sóbrio. Conspiração para esconder a verdade. Aqui a gente traz uma cena do filme, onde os advogados e a companhia aérea, eles tentam limpar a imagem do personagem, né, a imagem do seu piloto, o IP, e encobrir os resultados toxicológicos. Eles até conseguem, judicialmente, isso, eles conseguem derrubar a questão do exame que foi feito, que comprovou que ele havia bebido naquela manhã do voo. Então eles chegam ao ponto de preparar um álibi, né, preparar toda uma argumentação ali para isentá-lo de responsabilidade. Agora, o destaque, né, é que a gente tem ali um sistema conivente. O filme, ele denuncia como estruturas sociais e corporativas, elas podem contribuir para a perpetuação do alcoolismo funcional. O pensamento é, desde que o indivíduo continue entregando resultados, não tem problema ele beber. Então, as corporações, né, as empresas, elas não estão focadas no bem-estar daquele indivíduo, elas não estão focadas na saúde do indivíduo, elas estão focadas no resultado que aquele indivíduo produz. E chega a ser conivente e chega a fazer vistas grossas ao problema, porque aquela pessoa traz um resultado para a empresa e é isso que importa para a empresa. Então, a gente tem aí toda uma conspiração por parte da companhia aérea para esconder o problema do IP. Aí nós temos um momento crítico que é a recaída. Na véspera da audiência, o IP ele está em um hotel com tudo trancado para evitar que ele bebe, inclusive um segurança, uma pessoa ali na porta para acompanhá-lo, e ele encontra uma porta entre quartos. Os hotéis, alguns hotéis, ligam um quarto com o outro, e aí ele encontra uma porta que está destravada, ele consegue acessar um outro quarto, ele está hospedado em um quarto, mas tem um quarto desocupado, onde ele descobre o frigobar cheio de bebidas alcoólicas. E aí vem o momento crítico do filme. Ele entra numa recaída brutal, acordando depois de ressaca. A equipe precisa trazer um outro colega dele, na verdade o traficante que fornece drogas para ele, para revivê-lo com cocaína, retratando aí a dureza e a profundidade do vício, da dependência. E isso já havia sido mostrado na cena inicial do filme, mas aí volta essa cena mostrando o uso da cocaína para a pessoa manter uma aparência ali de sobriedade, manter uma condição mínima ali de trabalho. E a gente destaca aí, né, além de ser um momento crítico, porque a pessoa, ela bastava ficar ali algumas horas a mais sem beber para poder resolver uma questão ali que ela precisava, enfrentar uma situação que ela precisava enfrentar, mas a pessoa não consegue, a pessoa se sabota, se coloca em risco, né, coloca a sua audiência ali, o resultado da sua audiência em risco, para
poder tomar um trago para poder satisfazer o vício, mostrando que a pessoa realmente ela não tem controle, a força de vontade de beber ela é tão grande que a pessoa não consegue controlar o seu hábito por uma questão ali de poucas horas para ele poder realizar então no dia seguinte a sua conferência e resolver aquele problema que era assim, importante para a vida dele, importante para outras pessoas também. E a gente traz, né, a escolha pela verdade, a gente traz o momento em que ele, no julgamento, ele é pressionado a manter a mentira e culpar uma comissária morta, que também havia dado positivo no exame toxicológico, mas ele fica emocionalmente abalado e aí ele confessa que estava bêbado no voo e que é alcoólatra. Ele não suporta aquela questão, ele mente o tempo todo sobre o álcool, nega o tempo todo, faz um esforço para mudar e não consegue, aí aquilo chega, né, no ponto ali em que ele não aguenta mais, e aí ele assume o seu alcoolismo, ele assume que confessa, né, que bebeu durante o voo. E esse é, então, o ponto de virada de chave. É o momento de lucidez e redenção, onde, pela primeira vez, ele admite o problema publicamente e se responsabiliza. E aí a gente traz uma questão importante que é quando você assume ou você percebe que há um problema, você já está a meio caminho da solução. Porque enquanto você ignora o problema, você não vai buscar a solução. Quando você assume que há um problema, você consegue enxergar ali que existe um problema a ser resolvido, aí sim você começa o ponto de virada, aí você começa realmente a atuar de forma mais consistente e efetiva. Vamos destacar agora a questão dos aspectos psicológicos e comportamentais. Nós temos a negação e a racionalização. Então, o hippie, ele mente para si mesmo e para os outros, né? Mente para si mesmo dizendo, não, eu consigo parar, eu consigo controlar, eu não preciso de ajuda. E mente para os outros dizendo, não, tá tudo bem, eu vou ficar bem, eu vou resolver isso e tal. Né? Então, ele se justifica como desempenho profissional. Em alguns momentos ele fala assim, eu quero ver quem é que conseguiria fazer o que eu fiz. Então, é aquela pessoa que, né, como a gente já havia dito, né, você bebe e fala assim, não, mas eu nunca cometi nenhum ato, nenhum delito, eu nunca me envolvi em nenhum acidente, nunca me atrasei ao trabalho, eu sempre cumpro minhas obrigações. Então, a pessoa começa a justificar ali o seu ato de beber, racionalizando, né, o seu ato de beber, para diminuir o problema, né? Para tentar amenizar o problema, mas de uma forma enganosa, de uma forma que você acaba enganando a si mesmo e acaba não tomando as medidas necessárias para a solução. O alcoolismo funcional, a gente já falou, mas a gente quer voltar a esse ponto, porque é importante mostrar que muitos conseguem manter uma fachada de sucesso mesmo mergulhados na dependência química. Então é aquele CEO de empresa que tem um resultado extraordinário, lidera uma grande empresa, tem um resultado extraordinário, está sempre buscando novos desafios e se desempenhando bem, mas que por trás dessa fachada tem ali um alcoólatra, tem ali uma pessoa extremamente fragilizada, vulnerável, que precisa resolver as suas questões emocionais. Então a gente quer destacar isso e destacar também a questão do alcoolismo funcional dentro da estrutura corporativa, onde o problema ele é ignorado porque a empresa foca no resultado e não na saúde do seu empregado, na saúde dessa pessoa que tem ali o seu desempenho, tem sucesso ali no seu desempenho. Recaídas cíclicas é um outro ponto do comportamento do hippie que a gente quer
destacar. Mesmo quando você tenta parar, a dependência emocional e física, ela retorna com força e faz com que a pessoa que tem problema com álcool tenha recaídas. Existem duas questões aí. A questão emocional, a pessoa bebe para preencher um vazio emocional. A pessoa bebe para preencher questão aí de abandono, rejeição, traição, humilhação, alguma questão que ficou, alguma mágoa, alguma dor, algum desconforto emocional que ficou ao longo da história de vida da pessoa e causa um vazio na pessoa e ela então preenche isso com álcool. Então tem esse lado da questão da dependência emocional. O outro lado é você viver uma vida estressante, você viver uma vida ali que te causa ansiedade e você se equilibrar em relação a isso emocionalmente, né, em relação ao seu dia a dia, através do álcool. Então o álcool aí ele entra como uma fuga. Então é aquela pessoa que está passando por algum problema e aí como aquele problema ali causa um incômodo, ele se refugia no álcool para poder ter ali uma fuga da realidade. Isso são os dois pontos. A questão física, tranquilo, se você tem uma dependência física, você pode entrar num programa de reabilitação, fazer desintoxicação, o próprio ato de se manter sóbrio já faz com que o organismo resolva a questão física, então a dependência física, ela acaba sendo mais fácil de tratar, porque embora ela tenha força e exija uma ação ali planejada para você resolver a questão da dependência física, a dependência emocional é a que de fato derruba o sujeito, é a que de fato leva o alcoólatra a uma recaída. E nós temos o momento ápice ali da história do Ipe, que é redenção pela verdade. Quando ele admite a sua condição, ele inicia a sua verdadeira jornada pela recuperação. Enquanto ele não admite que há o problema, ele não consegue, de fato, enfrentar e superar esse problema. A conclusão que a gente chega é: encare a realidade. Encare a realidade. O filme é um potente... o Voo, né, é um potente filme comovente, realista sobre a questão do alcoolismo. Denzel Washington, ele tem uma entrega ali na sua atuação, uma entrega visceral que retrata sem romantismo os altos e baixos da dependência. Ao mesmo tempo que denuncia a negação social e pessoal da doença, o filme ele oferece a esperança, a esperança de que é possível reencontrar a vida, é possível você conseguir se manter sóbrio, mas apenas quando você escolhe a verdade, quando você escolhe encarar o problema, encarar a realidade de frente. Se você assistiu o filme, se você já assistiu, recomendo que assista novamente. Se você não assistiu, recomendo que assista, porque é um filme interessante. E agora, com esse momento de cinema, com certeza você terá muito mais proveito do seu filme, levando essas reflexões que a gente trouxe hoje aqui no Momento Cinema. Fique bem, fique sóbrio e até o próximo Momento Cinema.